Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos unindo nesta noite maravilhosa e divina, que aqui estamos sendo dados como presentes, para que sejamos nos envolvendo com esses espíritos de amor. Espíritos esses, amigos como José de Mococa, o grande comandante da esquadra espiritual, o nosso regente desta instituição de caridade, que sempre está conosco, nos levando auxílio, amparo e amor. E nós sabemos como irmãos que somos, como seres humanos ainda infalíveis, em busca de amparo e de busca da perfectibilidade, nós acabamos muitas vezes sendo impacientes, sendo às vezes viciosos nas nossas próprias condutas. Mas é para isso que somos irmãos. É complicado vivermos entre seres humanos, é isso que a gente ouve bastante, mas isso é necessário, porque é aí que aprenderemos a amar. É um treinamento para amarmos os nossos semelhantes. Se nós vivermos isolados de todos, não aprenderemos, não exercitaremos todos os atributos de Deus que está dentro de nós, porque somos centelhas divinas do Criador, exteriorizados por esse, e todos, cada um de nós o somos. Então precisamos conviver uns com os outros, precisamos amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Então vamos amar a nós mesmos, vamos amar os nossos irmãos e vamos amar a Deus acima de todas as coisas e aproveitar esse minuto de paz, de amor e de luz. Somos presenteados aqui com muitos irmãos trazendo muitas palestras de carinho, palestras de ensinamentos. É como eu sempre falo, fazer e receber palestras é um ensinamento, é um curso, para que sejamos crescendo, para que sejamos evoluindo, para que sejamos indo em ascensão ao Pai. Então hoje, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo, graças a Deus, é Jesus. Então a nossa irmã Maria do Carmo vai nos brindar com essa palestra, muito feliz que ela esteja aqui esta noite. Então, fique à vontade, Maria do Carmo. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, esse divino mestre, esse amigo maravilhoso, possa nos inspirar, nos instruir. E mais essa oportunidade que a gente tem de aprender, Sempre que fazemos uma palestra, aprendemos e acabamos também, contribuindo para que possamos auxiliar os outros também. O tema desta noite e este mês, como é o mês que se comemora a humanidade, o nascimento do Cristo, então praticamente esse mês todinho nós vamos estar falando aí de Jesus. Apesar de que todos os dias nós deveríamos comemorar ele, o nascimento dele em nossas vidas, com os ensinamentos. Gente, tudo bem, viu? Muito espiritinho aqui daqui. Deixa eu colocar ele aqui. O tema proposto dessa palestra é a superioridade da natureza de Jesus. Nós vamos andar pelos livros aqui, um pouquinho, o livro dos Espíritos. Nós vamos andar aqui pela Gênesis, a maior parte está na Gênesis, tá? Inclusive esse tema aqui, ele foi estudado por Kardec e ele é o capítulo 15. Os milagres do Evangelho. E aí nós vamos andar pelo capítulo 13, pelo capítulo 14, porque a gente vai buscar um ao outro, vamos pegar os livros dos médiuns, tá bom? Jesus, ele veio com a missão divina de cumprir a lei que for anteriormente revelada por Moisés, constituindo a primeira revelação, estabelecida as bases da justiça e do direito, consubstanciada nos 10 mandamentos de Moisés, recebido mediunicamente no Monte Sinai. E os 10 mandamentos se encontram no livro do Velho Testamento. E Jesus,
ele foi a segunda revelação. Ele, contudo, não disse tudo, muitas vezes se limitou a desvelar o germe da verdade que seria completada com a terceira revelação, que é o Espiritismo. E hoje, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Nós vamos ver hoje um pouco de tudo que Jesus, quando passou aqui, né, pelo esse planeta maravilhoso, planeta este, que ele foi o grande arquiteto divino. Quando nós passamos pelo reino mineral, adentramos pelo vegetal e depois pelo animal, e chegando neste hominal, foi esse espírito maravilhoso, puro, esse espírito iluminado, que recebeu de Deus, né, a oportunidade de preparar um planeta, para que os nossos espíritos pudessem se aportar aqui, para que nós pudéssemos, chegando no reino nominal, desenvolver, né, a nossa consciência. E aqui estamos nós hoje, com a bênção e oportunidade de entendermos todos os feitos de Jesus. Tudo o dito milagre que ele fez. E hoje nós vamos entender que nada fora milagre que Jesus fez. E a gente vai passar aqui Kardec nos ajudando, nos orientando, como o próprio Cristo. Quando ele partiu da terra, ele disse aos discípulos dele que ele iria, né, para o Pai, mas que ele iria pedir a ele que preparasse um outro Consolador, para que pudesse nos orientar, porque ele sabia que nós éramos tão infantil, que tudo que ele disse, nem tudo ele disse aos seus discípulos, né, porque também os mesmos não compreenderiam. Então, ele disse que estaria aqui, então, nos auxiliando para que nós pudéssemos, quando estivéssemos um pouco mais maduros, pudéssemos entender. E foi através da terceira revelação, quando em 1850, Kardec, então, recebe essa grande missão de vir nos instruir, de nos orientar. Os fatos narrados aqui no capítulo 15 da Gênesis, né, os fatos narrados no Evangelho, não na Gênesis, né, que foram considerados como milagroso ou miraculoso, pertence à ordem dos fenômenos psíquicos, daqueles que têm por causa primeira as faculdades e os atributos da alma, a inteligência, o pensamento e assim sucessivamente. E aí nós vamos lá no capítulo 13, aonde nós vamos verificar que um dos caracteres do milagre seria o de ser inexplicável. Esse é o primeiro dos caracteres dele, ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. E tanto essa é a ideia que se lhe associa que um fato milagroso vem encontrar explicação. Sempre que um fato milagroso ele venha encontrar uma explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. E foi assim que a Igreja Católica, né, na época, muito de seus, né, participantes ali foram queimados, foram excomungados, né, foram expulsos da igreja. Por quê? Porque muitos, quando não acreditavam que aquilo era um milagre e que eles buscavam a explicação para tais fatos, então nós sabemos que muitos foram queimados, muitos foram expulsos da igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica, as religiões, né, de uma forma geral, elas não acreditam, né, que aquele fato ele tem uma explicação. Então, a Igreja Católica, ela dizia que tudo aquilo que acontecia de milagre era sobrenatural. Aí o Kardec, então, lá no livro dos médiuns, ele vai perguntar, né, o que é sobrenatural?
Ele fala tudo que é contrário às leis da natureza. Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus. Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. E assim, então, a Igreja Católica, nessa ignorância dos próprios padres também, dos próprios pastores, muitos ainda dizem, é um milagre que aconteceu, é um milagre porque você foi curado, é um milagre porque você conseguiu isso e aquilo. E a gente sabe que o sobrenatural ele não existe, porque tudo está dentro de um determínio de Deus, tudo está sobre as leis divinas. E a história mostra em todos os tempos e em todos os povos que sempre existiram esses momentos mediúnicos para todos. Sempre os espíritos encarnados e desencarnados estiveram a se comunicar. Não foi só na época de Jesus. Nós vamos ver todos os profetas, quantos deles alertaram a humanidade naquela época? Quantos deles falaram sobre a vinda do Messias? E muitos não se modificaram. Tanto sofrimento houve naquela época, porque ninguém acreditava, que esses espíritos pudessem estar ali recebendo do plano espiritual a orientação e o auxílio. Então muitos não ligavam, outros diziam que era o quê? O demônio. Uns diziam, é demônio que está falando com ele, é isso que está acontecendo, E aí, com relação a essa superioridade, aí depois, o Kardec vai nos dizer, só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que é possível e submetido a uma lei e que desde então não é mais milagroso, não é mais miraculoso. Sempre que todos os fatos forem explicados, não existe mais milagres. Por quê? Porque as leis divinas, elas não podem ser revogadas. Quando Deus, ele diz, tal coisa vai acontecer com fulano de tal, os mensageiros amigos, eles podem nos auxiliar, eles podem nos ajudar, nos orientar, para que nós mantenhamos a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, e para que nós não pecamos mais. Pode ser isso, e que a gente não se revolte com tais situações que acontecem em nossas vidas. Porque nada acontece por acaso. Mais uma vez, o acaso, ele não existe. Aí vamos lá para a gente poder chegar depois, verificar essa natureza de Jesus. O princípio dos fenômenos, gente, isso aqui é Kardec que está falando, viu? O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se viu, sobre as propriedades do fluido espiritual que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual, durante a vida e depois da morte. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e o seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados quando lhe atribuía uma origem sobrenatural. Agora o Kardec ele vai dizer que nesse capítulo ele não vai abordar a natureza do Cristo, mas que ele, senão, ele reconhecia, devemos reconhecer que ele é um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes, bem acima da humanidade terrestre.
pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação. Encarnação, gente, por quê? Porque Jesus não reencarnou. Nós reencarnamos, mas Jesus não. Porque Jesus, nesse planeta, como nós bem o sabemos, ele não fez a evolução dele. Jesus não fez a evolução. Quando ele aportou aqui pela primeira vez para nos auxiliar, nos orientar, aliás, fazer um trabalho ali para que depois pudesse, mais tarde, depois de tantos anos, vir um Kardec aí nos trazer essa orientação. Então ele vai falar a humanidade terrestre, pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas, senão aos mensageiros diretos de Deus, da divindade, para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus, para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria o Messias divino. Aí nós vamos verificar agora que Jesus, como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Então, como homem, Jesus tinha tudo que nós temos aqui. Mas como espírito puro, desligado da matéria, ele deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, da qual não tinha as fraquezas, não tinha orgulho, não tinha inveja, não tinha vaidade, não tinha ganância, não tinha nenhum tipo de mácula que pudesse ali, qualquer um, contrapor, ir contra ele. Foram por ignorância. Tanto é que nós vamos ver que as entidades, quando Jesus se manifestava, quando essas entidades infelizes se manifestavam, ele conseguia automaticamente auxiliá-las, ajudá-las, e mais para frente a gente, acho que não vai dar tempo para a gente ver mesmo, mas como ele tinha esse poder moral, ele tinha essa pureza na alma, não tinha como as entidades infelizes ali, elas acabavam mesmo saindo e indo embora. Aquele espírito, aquele homem que estivesse ali, vivendo essa obsessão, ele que se cuidasse, porque aquela entidade sairia, mas ele, por isso que Jesus sempre dizia, vá e não peques mais. Então, como espírito puro desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu espírito aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, da parte mais pura, quintessenciada é o mais alto, é o mais elevado, é o mais puro. E aí nós vamos agora, por isso que eu falei, eu vou andar pelos capítulos aqui, nós vamos lá no capítulo 14, do capítulo 13, no número 9, depois seria bom mesmo, porque é uma pena que eu não tive muito tempo aqui de estar estudando assim profundamente, mas depois eu vou aproveitar, mas eu falo, pega esses capítulos aqui, porque a gente vai aprender muito mais. Lá no capítulo 13, o número 9, o Kardec ele vai falar que os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma. Então, o que ocorre? Jesus, por que ele conseguia, por que ele tinha essa facilidade espiritualmente, o corpo dele, por isso que fala que ele estava mais espiritualmente presente do que o próprio corpo. O corpo dele era como o nosso, mas o espírito estava muito ligado, estava muito mais elevado
né, ao plano espiritual. Jesus poderia estar aqui na terra e ao mesmo tempo ele poderia estar lá junto, né, nos mundos superiores. Ele poderia estar fazendo isso ao mesmo tempo, porque ele tinha o que? Ele tinha um espírito muito elevado. E ele vai dizer que com relação... Eu li errado para vocês, viu? Por isso que eu... É a natureza do envoltório fluídico. Carlinhos, eu quase que me corrigi aqui, né, Carlinhos? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade. Por isso que o Kardec vai falar que Jesus podia fazer isso constantemente. Ao mesmo tempo que ele estivesse aqui, ele poderia estar isso com uma facilidade muito grande. Porque os espíritos superiores, ao contrário, podem vir para mundos inferiores e ao mesmo neles se encarnarem, eles retirarem nos elementos constitutivos do mundo, os elementos constitutivos do mundo, onde entram os materiais do envoltório fluídico ou carnal. Foi o que o Cristo fez, né? Ele teve que pegar para reencarnar, ele teve que buscar também, né, toda essa constituição material, mas não necessariamente o perispírito dele, né? E obviamente que essa matéria, fala toda a organização era material mesmo, mas ela é um pouco também mais rarefeita. Aí nós vamos voltar lá, porque é nesse capítulo aqui que a gente vai adentrar um pouquinho agora, indo e voltando. A alma não devia prender-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior daquele que vê entre os homens, como deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiritual ou psíquico. A qualidade desse fluido lhe dava uma imensa força magnética secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Agora então, nós vamos começar a ver a dupla vista. Jesus, segundo as informações de Kardec, era natural a dupla vista. Então, não era como um médium, né, que ele pode ter a dupla vista, mas ele não vai ter, às vezes ele tem ali constantemente, obviamente o próprio Chico, ele dizia, né, que tinha hora que ele estava conversando com alguém e ele não sabia. Isso pode ocorrer também porque nós vamos ter espíritos elevados. Mas Jesus, isso para ele era natural, ter a dupla vista. Por isso que Jesus, nós vamos ver aqui aonde que Jesus utilizou dessa dupla vista. Por que eu busquei esse tema? É um tema muito difícil, teria que, eu acho que estudar um ano para estar falando dele, para a gente poder estar adentrando. Mas a gente começar a falar, Jesus nasceu em Belém, Jesus fez aquilo, Jesus, desde que nasceu até os 30 anos, ele esteve ali junto com o pai dele, trabalhando, ele morreu tal, fez isso, fez aquilo. Mas eu achei extremamente importante para nós começarmos a conhecer isso, porque Jesus ele vai usar essa dupla vista aonde? Na entrada de Jesus em Jerusalém, beijo de Judas, a pesca miraculosa, a vocação de Pedro, André, João e Mateus, que foram seus discípulos. Então, agora nós vamos tentar estudar como se aconteceu esta entrada de Jerusalém. Quando ele se aproximou de Jerusalém, a que chegara em Beltifagé, junto às montanhas das oliveiras, Jesus enviou 2 dos discípulos dele e pediu que eles fossem lá e pegassem aqueles 2 jumentos. Os discípulos ficaram sem entender como que ele está vendo.
né? Nessa distância tem 2 jumentos, lá tem um jumento e um jumentinho. E vocês me trazem esse jumento. E os discípulos ficaram, mas como, né? Jesus, ele pediu a gente para trazer, mas onde está esse jumento? Como é que ele está vendo isso? E vocês me trazem. E se eles perguntarem, para quem você fala que é para o seu Senhor? Então, neste momento, o que ocorreu? A dupla vista. Lembram da pesca milagrosa? Que nós chamamos, né? Por não entender, milagrosa. O que aconteceu? Jesus também, Pedro, né? André, João, Tiago, eles tinham saído para pescar, passado a noite inteira pescando. Eles não pescaram nada. E eles voltaram na manhã seguinte. E Jesus, então, naquele momento, estava toda a multidão para ouvir Jesus falar. E naquele momento, Jesus pede a Pedro, pediu a Pedro, eu vou entrar em seu barco e você se afaste com ele, afaste, né, para o mar. E assim fez Pedro. Aí ele continuou ali pregando. Terminou, Jesus falou para Pedro, Pedro, jogue a rede. Aí Pedro falou, Jesus, como nós podemos jogar a rede, sendo que nós passamos a noite inteira e não conseguimos nada? Aí ele disse, joga a rede. Ele jogou a rede e daí ele teve que chamar, né, o Tiago, João e André, que era o irmão dele, chamar porque tinha muito peixe a ponto de estourar a rede, tanto peixe. Aí nós perguntamos assim, Jesus fez milagre? Não. Jesus produziu peixes ali? Era o que poderia acontecer conosco de pensar, né? O espírito altamente evoluído. Não. Jesus também, ele não produziu os peixes. Ele simplesmente, tendo a dupla vista, ele conseguiu que naquele ponto tinha os peixes. Então, a partir de hoje, não tem nada de sobrenatural. Mesmo Cristo, ele poderia produzir porque ele tem todo o poder. Ele tinha um poder magnético muito grande, mas ele não fez. Quando ele convocou Pedro, André, Tiago, João e Mateus também, ele conseguiu se aperceber, né, quando ele foi ali e passou, que aqueles espíritos, né, eles conseguiriam estar ali junto com eles e cumpririam a grande missão que eles fariam, né, que eles teriam que fazer, que era divulgar o Evangelho de Jesus. Por quê? Jesus sabia que eram 3 anos somente, dos 30 aos 33, e dali ele partiria. Mas ele teria que ter estes espíritos ali para que dessem esta continuidade nesse trabalho de nos evangelizar, de nos auxiliar, de nos orientar. Então, neste momento, nós vimos aqui este e tantos outros relatos, porque daqui a pouco eu já tenho que parar, que nós não podemos, por quê? Porque nós vamos ter que ver agora as curas que Jesus fez. Essa é a dupla vista. Então, daqui para frente agora, todo mundo, mesmo encontrando aqui na Terra um médium, né, e que ele tem essa dupla vista, a gente vê que nada de milagre, e podemos dizer com certeza que não existem milagres, porque tudo está dentro de um determino, tudo está dentro das leis divinas. Gostaríamos, né, que nós pudéssemos levantar aquele ser querido e amado de um leito de morte, mas nós sabemos que não pode acontecer. Nós sabemos que não tem como fazer isso, né? Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um marido, né? Uma esposa, nós poderíamos tirar dali, mas não pode, porque nós sabemos muito bem que a partir do momento que o corpo de matéria se desligou do perispírito e espírito, foi cortado o cordão fluídico, não tem como ninguém exercer ali, né? Fazer um milagre para que aquele corpo de matéria retorne para aquele espírito. Agora nós vamos ver aqui rapidinho as curas
Quem lembra da mulher hemorrágica, né? Da perda de sangue? Nós vamos ver aqui como se processou esta cura dela. Mas antes disso, o Kardec ele vai perguntar: nas curas que operava, Jesus, ele agia como médium? Jesus agia como médium quando ele operava as curas? Não. Nós podemos considerar ele como um poderoso médium curador? Também não. Por quê? Porque o médium, ele é um instrumento de que se serve um espírito desencarnado, né? O médium é um instrumento que se serve um espírito desencarnado para que faça as curas. Por quê? Porque naquele momento o médium está ali, ele está usando o poder magnético dele, e associado a este, o espírito desencarnado, ele pega também o magnetismo, associado com o magnetismo animal ou humano, ele ali faz a cura. Ele age na doença, né? E agora? Nós vamos ver como que se processam essas curas. Então, a partir de hoje, nós temos sempre que lembrar que Jesus não agia como médium, que Jesus não era um médium curador. Sabem por que Jesus não era um médium? Porque Jesus dava assistência aos outros. Agia, pois, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-los encarnados, né? Na medida em que nós também vamos depurando, na medida em que o nosso espírito também vai crescer, vamos crescendo, vamos evoluindo, nós também temos essa oportunidade também de agir, porque basta nós querermos servir no bem, agir no bem, de nos transformarmos e querer fazer isso. Sempre nós vamos ter um espírito amigo que vai auxiliar. Tantas curas aconteceram por muitos médiuns. Hoje nós vemos isso, nós sabemos disso. Aqui na nossa casa mesmo, quantas curas nós vimos. Eu mesma, na época, nós tínhamos um trabalho aqui, enquanto os médiuns ficavam lá, aí ficava um grupo, né? O Sola colocava um grupo e eu fazia parte desse grupo e a gente ficava em prece, oração. E lembro que um senhor, ele chegou, hoje eu acredito que ele já está desencarnado, que ele tinha, eu não me lembro o nome dele. Acho que ele já tinha uns 80, 70 anos. E depois ele foi morar com a filha dele no Rio de Janeiro. Ele estava extremamente feliz. Por quê? Ele foi curado nessa casa, através do Sola, junto com a Fátima, a Carlinho, a Ada, que ali trabalhavam também, desse câncer. E ele frequentou mais uns 6 anos depois, 7 anos a casa, e ele vinha todos os sábados numa felicidade. Aí uma certa feita, nós estávamos aqui, ele entrou, acho que ele passou, ele entrou aqui e pediu licença, chegou, nós estávamos sentados aqui, e ele pediu licença e postou aqui e falou assim, olhou aquele quadro ali e disse: Jesus, muito obrigada. Muito obrigado, porque nessa idade em que eu tenho, o Senhor permitiu ao Bezerra de Menezes me curar. Na época ele fez assim. Aí depois, saindo com ele não pagou a gente também não deixou os trabalhos. Depois eu fui conversando com ele e ele falava: eu estou muito feliz. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, mas eu estou curado do câncer. O meu câncer foi curado e os médicos me perguntaram se eu acreditava em Deus. Nós também vemos outros, eu também tive as minhas curas, e eu tive 2 parentes meus, um sobrinho meu, que aqui foi curado. O Bezerra, na época, disse a ele: não vai fazer. Era aquela hérnia, né, que tem no saco escrotal, aí era um bebezinho. Ele tinha 1 ano mais ou menos, né? E o Bezerra disse: você não vai fazer a cirurgia estava marcada.
Minha irmã não fez a cirurgia. Foi curada. Meu cunhado, o joelho já tinha feito umas 3 cirurgias. Estraçalhado. Também curado. Então nós recebemos cura. Então eu falo porque aqui eu vi. E vi outras pessoas na casa também serem curadas, né? Então, eu acho que não vai dar muito tempo mais não, mas esse aqui é importante nós falarmos, porque como se processa essa cura daqui. Então naquele momento, quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse, né, para os discípulos dele: quem tirou as minhas virtudes? A minha virtude. Os apóstolos disseram: Jesus, como que nós vamos saber? Nós estamos aqui com tanta gente, uma multidão, e nós vamos saber quem tocou na sua veste? Aí aquela mulher, naquele momento em que ela toca a veste, o sangue cessa. A mulher hemorrágica, que ela há 12 anos, segundo conta-nos a história, que ela havia já gastado todo o dinheiro andando atrás de cura e cura, e naquele momento ela colocou a alavanca da vontade, ouviu falar de Jesus e ela foi correndo atrás para que ela pudesse ser curada. E naquele momento ela cessa. Aí agora a pergunta vem: por que Jesus disse para ela, aí naquele momento quando pergunta, né, quem tocou as minhas vestes, ela fica com medo, obviamente, né? O que ele vai fazer comigo agora, né? Eu toquei as vestes dele, meu Deus, será que ele vai voltar a fazer esse sangue aqui voltar? Aí naquele momento, Jesus vai falar aí ela fala: Senhor, fui eu que toquei em suas vestes. Aí Jesus naquele momento fala assim: é isso que eu acho legal, gostoso, maravilhoso, que nos consola, nos esclarece, da doutrina espírita, gente, estudem. Porque ele vai falar assim: minha filha, a vossa fé vos salvou, ide em paz, sede curada de vossa doença. Que foi Marcos, no versículo 5 e no capítulo 25 a 34 ele vai dizer. É notável que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Essa mulher, ela foi curada da doença, ela teve a cura, mas não foi Jesus que ali operou. Ele não fez nem a manipulação, né, de magnetização e nem imposição das mãos. Até porque ele não a conhecia e ele tinha uma multidão. Ela simplesmente tocou nas vestes deles. A irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para simplesmente essa mulher e não dirigiu para outros doentes que ali estavam? Uma vez que Jesus não pensava nela, porque Jesus não tinha visto ela, né? Aí ele vai falar assim: a razão disso é bem simples, Kardec, né? Porque o fluido sendo dado como matéria terapêutica, ele deve atingir as desordens orgânicas. Ele deve atingir tudo aquilo, né, que está doente ali no nosso corpo de matéria, né? Seja o problema pulmonar e assim sucessivamente. Aí ele fala da desordem orgânica para repará-la. Desculpa aí, gente. Deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança em uma palavra, a fé. A fé do enfermo, ela opera. Com relação à corrente fluídica, o primeiro fato tem um efeito de uma bomba premente, de uma bomba emitente. Quem faz isso? O médium curador, ou no caso, ali o Cristo, né? Como ele fazia, o quê? A vontade dele. E o segundo caso, ele fala, tem um efeito de uma bomba aspirante, uma bomba que atrai.
Algumas vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, outras vezes um só basta. Muitas vezes há a vontade do médium, né? Ou no caso ali de Jesus, porque ele fez tantas outras curas, houve a vontade dele, e houve a vontade também daquele que quer buscar, como é o caso, por exemplo, nós temos o cego de nascença, nós vamos ter o cego de Betsaida, nós vamos ter o paralítico da piscina, que depois vocês podem ir lá, da mão seca, daquela menina de 18 anos, que tinha a mão seca, né? A mulher encurvada que tinha 18 anos. E assim, sabe, os 10 leprosos. Os 10 leprosos simplesmente viram Jesus passar e correram, né, buscando a ele: Senhor, nos cure. E curou. E tantos outros leprosos que a história, que a Bíblia nos mostra que Jesus assim o fez. Então eu quis deixar isso daqui, que essa vontade, no caso dela, Jesus não operou ali. Ele não esteve ali fazendo aquela magnetização. Mas houve, por isso que ele fala: vá em paz, porque a sua fé, a sua vontade, a sua garra, o seu querer. No mecanismo da mediunidade, nós vamos ver que o André Luiz vai contar que uma senhora, ela chega para tomar um passe magnético e os espíritos não conseguem atuar, eles não conseguem auxiliar aquela mulher. Por quê? Porque ela não ouve o desejo dela de ser curada, de atrair a cura. Ela não colocou aquele desejo, aquela fé: eu quero me curar, né? No caso, por exemplo, do cego de Betsaida, a cura não se fez momentaneamente, ela teve que se fazer paulatinamente. Houveram outras curas do cego de nascença. Por quê que ele foi curado aos 25 anos de idade? Porque ele tinha que viver aquela experiência, né? André Luiz vai nos relatar, Missionários da Luz, quando aquele espírito está preparando para reencarnar, que eu esqueci o nome dele agora, que tirou o nome, Sigismundo. Ele vai reencarnar aos 50 anos, Sigismundo, você vai ter um problema cardíaco. Mas olha, vai depender de você, né? Vai depender da gente. Então ele tinha que viver a experiência. No caso aqui nós vamos ver que o cego de nascença, ele tinha que chegar naquela época e cessar. Por quê? Ação e reação. Por isso que Jesus fala para ele: vá, mas não peques mais. Porque se você pecar, aqui cessou a sua paralisia. Esse é o paralítico da piscina, que foi curado naquelas águas, que aí não dá mais tempo de explicar, que os hebreus, né, eles acreditavam naquele poder magnético, eles acreditavam no milagre daquela água. Mas como nós sabemos, ação e reação. Chega um momento em nossas vidas, ó, você vai viver na Terra, sabe, você vai viver maravilhosamente bem até os 50 anos. A partir dos 50 anos vai acontecer isso na sua vida. Você vai ter um casamento maravilhoso, mas quando você casamento, vai ser retirado o seu ente querido da sua vida. E aí a doutrina espírita nos consola, nos esclarece. Como não dá tempo mais para nós continuarmos, eu gostaria que todos vocês pegassem depois a Gênesis, no capítulo 13, com o capítulo 14 e o capítulo 15, porque depois aqui tem as obsessões também, né, que não vai dar tempo de estar falando dela, como que, né, se processou, como se fez, qual o poder que Jesus tinha. Mas estudar aqui os fluidos, porque a partir de hoje nós sabemos, o Bezerra vai falar, que se nós soubéssemos do poder que nós temos, nós curaríamos a nós mesmos. E aí, esse poder magnético, essa pureza de alma, é trabalhar os nossos sentimentos, os nossos vícios e os defeitos. E assim, Jesus vai continuando nos auxiliando, nos ajudando, e Ele nos dá o maior presente a todos nós, que é de sairmos da ignorância.
e de sabermos que somente o amor encobre as multidões de nossos pecados. Não tenho mais tempo, e muita paz a todos vocês. Eu falei de Jesus, muito difícil.